14. Vereador, o senhor nos ouve? Bom dia. Estou ouvindo, sim. Bom dia. Que ótimo. Vereador, eu fiz aqui uma introdução aqui do assunto, né? População de rua, esse trabalho que a Câmara está desenvolvendo, e nessa semana os senhores da comissão, incluindo o senhor que é relator, realizou uma visita técnica, se a gente pode falar assim, né? Foram acompanhar literalmente ali na rua essa situação. Eu queria que o senhor trouxesse um relato do que os senhores perceberam e como é que estão esses trabalhos da CPI, de que forma o Legislativo pode ajudar, não é? Em um assunto que preocupa, não é? Toda a cidade, ou deveria preocupar toda a cidade. Olha, bom dia a todos os seus ouvintes, seus telespectadores. A CPI, ela é um instrumento muito significativo do Legislativo, é um instrumento onde a gente consegue ter de forma mais palpável as informações através das investigações do tema que é proposto na Comissão Parlamentar de Inquérito. E a CPI, ela iniciou com trabalhos externos, onde nós estamos, sim, visitando os abrigos, né, e os centros que fazem o acolhimento dessa população em situação de rua. Esse tema tem assustado muito a cidade, porque nós temos percebido um aumento significativo dessa população. Então, a cidade, ela está assustada, a população assustada com o crescimento dessa população. Estamos percebendo as ruas muito sujas, com muitas barracas, com muitas moradias improvisadas em cima dos logradouros públicos, dos passeios, debaixo das marquises, debaixo das pontes, em frente ao comércio. Então, a gente quer entender como que funciona essa sistemática dentro da assistência social para a população em situação de rua. Então, essas visitas têm sido importantes para a gente entender na prática quais são as políticas efetivas que o Poder Executivo tem desempenhado para tentar diminuir o número dessas pessoas em situação de rua. Vereador, quem fala com o senhor é Murilo. A minha pergunta é o seguinte: a CPI é o melhor instrumento para se fiscalizar, investigar, apurar, entender a situação dos moradores de rua? Porque eu fico me perguntando, né, assim, qual conclusão aí que a CPI já chegou ou vai chegar a respeito do crescimento do número de moradores de rua em Belo Horizonte? Olha, além de membro efetivo da Comissão Parlamentar de Inquérito e também relator da CPI, eu também estou presidindo a Comissão de Orçamento e Finanças Públicas na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E o que eu percebo como presidente da Comissão de Orçamento? É que nós gastamos cerca de R$500 bilhão com a assistência social ano para tratar a situação dos moradores em situação de rua. Então, é só através de uma CPI, ao meu ver, e ao ver dos demais membros que compõem a CPI, a possibilidade de nós apurarmos de perto esses controles, esses cadastros, esses contratos que são feitos para justificar R$500 bilhão ano na assistência social, na política do enfrentamento aos problemas que envolvem os moradores em situação de rua. Então, um dos objetivos que nós temos na CPI é tentar entender onde que esse percentual que eu disse outrora está sendo aplicado para tratar o problema. Entendi, mas assim, já dá para chegar a alguma conclusão se é muito, se é pouco esse dinheiro? Você já tem ideia do número de moradores de rua em Belo Horizonte? Você já tem dados assim ou não? Ainda só está por enquanto nas visitas? Murilo, nós ainda estamos inicialmente nos trabalhos da CPI. Ainda é prematuro, é cedo ainda para nós já determinarmos essa análise, né? Se é pouco, se é muito, se é razoável. Parece não ser razoável. Pelo que a gente até aqui ouviu, até que a comissão percebeu nos locais de acolhimento, nos abrigos, até aqui a gente acha não ser razoável o valor que se gasta anualmente na assistência social para tratar esse problema. Então a gente ainda precisa receber as respostas dos pedidos de informações que nós já fizemos dentro da prefeitura,
na assistência social, a gente entende, sabe que o fenômeno morador em situação de rua não diz respeito tão somente à assistência social. Existem outros braços, vamos dizer assim, da administração pública, do executivo municipal, que tem uma parcela de responsabilidade direta com o tema, como a saúde, como a educação, com outros setores também. Mas a CPI foca na assistência social, sobretudo para entender como é gasto esse percentual de quase R$500 bilhão ano para tratar o problema de morador em situação de rua. Vereador Cleiton Xavier, PMN, relator da CPI da população em situação de rua na Câmara de Vereadores aqui em Belo Horizonte. Vereadora Luciana, falando com o senhor, as visitas, né? O senhor está falando dessa questão dos valores, mas até agora, o que a comissão levantou em relação aos abrigos? O senhor detectou lá alguma irregularidade ou algo que possa ser melhorado ou algo que realmente não atraia essas pessoas em situação de rua? Luciana, nós temos informações, dados de que essa população pode estar próxima de 12 mil moradores em situação de rua. Até esse momento, nós visitamos apenas 2 abrigos e 3 centros POP. Esses centros POP é como se fosse uma triagem, um acolhimento, um pouco diferente da questão do abrigo, que tem a moradia da pernoite, por exemplo. E a gente entende que não há irregularidades nos abrigos até aqui. Irregularidade não, a gente não conseguiu apurar isso. O que a gente percebe nesse primeiro momento é que o número de abrigos na cidade e os serviços que estão sendo oferecidos através dos abrigos é insuficiente para uma população que nós temos números que pode estar próxima de 12 mil moradores em situação de rua. Então a gente entende que ao final dessa CPI, quando nós tivermos a oportunidade de apresentar o relatório, a gente vem apontar não só eventuais irregularidades, distorções na apresentação das prestações de contas para justificar o valor, mas também propor soluções para o executivo para que nós venhamos diminuir essa população. Porque no primeiro momento o que a comissão percebe é que a alguém interessa que essa população continue crescendo na nossa cidade. Mas eu ia até fazer outra pergunta, mas a quem poderia interessar? Eu fiquei curioso aqui agora. Justamente um dos objetivos das nossas investigações é isso, é entender. Uhum. Porque nós não podemos gastar R$500 bilhão em mecanismos paliativos para resolver o problema, sendo que o problema não será resolvido. É como se fosse aquele ditado, enxugar gelo. O dinheiro público não é para enxugar gelo. Nós precisamos pensar mecanismos mais efetivos para que nós possamos diminuir essa população em situação de rua e não fazer com que essa população se aumente ao longo dos anos. Por quê? Por um lado, nós entendemos que nós devemos garantir os direitos da pessoa humana, porque o morador de rua é humano que necessita dos direitos e das garantias fundamentais preconizadas na Constituição, obviamente, e também, de alguma forma, também eles são pagadores de impostos, mas, por outro lado, também nós temos uma parcela muito grande da população, que são os comerciantes, que são os empresários, e que são os proprietários de imóveis em geral, que estão se incomodando também com a crescente e que eles têm, às vezes, a atividade deles interrompidas ou perturbadas pela presença do morador em situação de rua, usando, por exemplo, a porta de um comércio como banheiro, por exemplo. Então, no final da comissão, na hora de também indicar e propor soluções, ouvindo os envolvidos dentro da assistência social, ouvindo a sociedade civil, ouvindo até mesmo a imprensa, por que não? A gente quer propor soluções, inclusive incluindo banheiros em várias partes da cidade, sobretudo nas praças. Porque o que tem ocorrido é que os moradores em situação de rua, por não contar com banheiros próximos ali aos locais de maior concentração, eles acabam usando as portas das residências, dos comércios e das empresas como banheiro.
Vereador, para a gente terminar, até por causa do nosso tempo e tempo do senhor também, obviamente, é claro que é uma situação que preocupa a todos nós, mas eu queria focar na questão das crianças em situação de rua também, que a gente tem observado esse número crescente, sobretudo da pandemia para cá. Aí envolvem outros fatores também, até outras áreas, não só da assistência social, mas também saúde, educação, porque são crianças que, a princípio, estariam afastadas da escola, afastadas de um atendimento básico ali de saúde. O que os senhores observaram nessas visitas também? E pergunto se, na opinião do senhor, a prefeitura tem conseguido chegar a essas crianças que deveriam estar na escola, né, numa situação de não vulnerabilidade. Olha, essa pergunta é muito interessante. Nas visitas que nós fizemos aos abrigos e as visitas de campo, por exemplo, ontem, por exemplo, nós visitamos ali a Goitacazes, esquina de Mato Grosso, visitamos também a Praça Raul Soares, visitamos ali a Praça da Savassi, Cristóvão Colombo com Getúlio Vargas, e nos horários que fomos, nós não visualizamos ali nenhuma criança, nem adolescente nessa situação de rua. A gente sabe que tem muito, você colocou muito bem a questão da pandemia, de lá para cá, essa pós-pandemia fez com que várias famílias tivessem uma situação difícil e buscando a sua manutenção familiar, vamos dizer assim, até para alimentação na rua, em algumas áreas periféricas da cidade. A gente percebe uma dificuldade até para alimentar das famílias e, ao conversar como secretário da Assistência Social, ao conversar com os membros que compõem os abrigos e as OSCs e as entidades que fazem essa abordagem na rua, eles têm feito constantes encaminhamentos dessas famílias que têm crianças na rua. A gente sabe que colocar ou submeter crianças à mendicância, isso é crime previsto no Código Penal. Muitas das vezes os pais que estão nessa situação de vulnerabilidade e levam as crianças para a rua, eles não têm esse entendimento jurídico da gravidade de, por exemplo, explorar os seus filhos ali na mendicância. Então, esses membros da assistência social e das OSCs que têm contrato com a prefeitura para tratar o assunto, eles têm feito os devidos encaminhamentos. A gente percebeu isso ontem nas perguntas que foram feitas nas visitas nesses locais e a gente vai focar, sim, para que nós não venhamos ter uma crescente de crianças e adolescentes sendo exploradas, tanto na mendicância como também com maus tratos e também abuso sexual, enfim. A CPI dos moradores em situação de rua, dentro da assistência social, tem esse objetivo, de nós buscarmos esclarecer a aplicação do recurso e se esses recursos aplicados têm sido aplicados para uma posição definitiva para não aumento dessa população ou para que esse recurso não seja gasto de forma paliativa, como se fosse enxugar gelo. São 10h27, a gente conversou aqui na Band News FM com o vereador Cleiton Xavier, relator da CPI da população em situação de rua, a CPI que está aberta lá na Câmara de BH e a gente segue acompanhando esses trabalhos também. Vereador, volte quando houver a conclusão aí dos trabalhos para a gente falar mais sobre esse assunto. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.